Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos a dupla Isabela e Igor. Isabela está na turma do integral, eu estou na turma do noturno. E esse vai ser a apresentação do nosso seminário do estágio supervisionado 5. Bom, como de praxe, né, nossa introdução será um pouco a respeito sobre a importância do estágio supervisionado e sobre o nosso referencial teórico. Então, nós sabemos que o estágio supervisionado ele tem como objetivo principal desenvolver em cada estudante, né, dos cursos da licenciatura a praxis, num sentido geral, entre a assimilação da teoria com a prática. Então, é nesse momento do estágio que a gente, de fato, entra em contato com a realidade estudantil do nosso país, ainda mais atuando em escolas de ensino básico do Estado. Como de praxe também, o referencial teórico que nós escolhemos foi a pedagogia histórico-crítica, como nos mesmos outros estágios, e, pelo menos em minha visão, esse é o melhor olhar de mundo, que eu acredito, é a forma de interpretar a realidade com a qual eu mais me aproximo. E por quê, né? Pegando alguns teóricos, como Vygotsky, por exemplo, a gente estuda um pouco sobre a formação de conceitos, e é justamente nesse momento da adolescência de que muitos desses pensamentos eles são priorizados. Então, por exemplo, o pensamento por conceitos, ele vai ser um novo mecanismo intelectual e um novo modo de conduta. Então, é por isso que é tão importante a gente conseguir atuar nesse momento da adolescência, para que os alunos consigam desenvolver certas habilidades e certos conceitos, quando a gente para ver a questão do seu pensamento abstrato e do seu desenvolvimento de processos educativos. Bom, eu vou um pouco repetir, né, a justificativa do Igor, porque a gente, né, escolheu o referencial teórico junto. Então, o nosso pensamento, ele se alinha muito, né, a gente tem pensamentos muito parecidos, e a gente gosta, né, a gente acredita nas mesmas teorias. Mas, do mesmo modo que o Igor já disse, para o Vygotsky, né, que ele é um grande crítico da naturalização e da crítica biológica da época dele, né, os trabalhos, eles levam muito em consideração essas mudanças psicológicas que acontecem nos adolescentes, né, nos termos de emoção. E, além disso, para o autor, né, o adolescente, ele é, antes de tudo, uma pessoa agora, né, que pode pensar. Então, por isso que a aprendizagem ela vai ser a força motriz do desenvolvimento psicológico desses alunos. E daí se dá a formação do conhecimento científico, né? Então, deste modo, a gente acredita que a pedagogia histórico-crítica ela representa uma observação interpretativa do que a gente considera uma realidade ideal. Os alunos da escola pública, por muitas vezes, eles são deixados de lado, né, à margem da sociedade, e são esquecidos, tornando o ensino deles, tipo, uma coisa banalizada. E essa vida do aluno, ela é fundamental, né, e também é um grande desafio conseguir integrar dentro da vida do aluno o conhecimento científico que a gente traz. Por isso que a gente acha que é tão necessário apresentar a adolescência de uma forma cultural e histórica, para que essa aprendizagem como atividade humana, né, porque ela possui características que são culturais e históricas, e assim ela supera a liberdade, nutreza e a visão patológica da adolescência. E aí, falando da caracterização da escola, né, do Américo, a gente fez o estágio na escola estadual e também municipal, né, o Américo Virgínio dos Santos, ele fica ali, né, perto da Praça do Bombeiro, né, aqui em Botucatu. Aquela região ela é conhecida como SECAP, e ela é considerada uma escola de centro, né, uma escola central. O espaço escolar ele é compartilhado entre o município e o estado, então no período da manhã a gente tem as turmas do estado, que são o ensino médio, e no período da tarde a gente tem turmas que são do Fundamental 2. Então, são oferecidas turmas do sexto ao terceiro ano do colegial, respectivamente, né? O que totaliza aproximadamente 300 alunos. Por estar localizada numa região que é bem centro, né, existem bastante grupos que são socialmente diferentes que frequentam a escola. Dessa forma, o corpo docente ele é extremamente diverso, né? Então, a gente encontrou alunos, desde alunos que moram ali na região central de Botucatu, até alunos que são de uma periferia, ou então que moram em sítios, né? Atualmente, a escola ela cedia um programa de bolsa de iniciação à docência, que é o PIBID, e além de uma recente parceria com assistente social e psicólogos, né? Essa iniciativa ela surgiu devido a uma demanda dos estudantes, que depois do retorno presencial, eles apresentaram crises de ansiedade muito frequentes.
A relação interpessoal dentro do espaço escolar, ela é, aparentemente, né, pelo que a gente pode observar, muito saudável, apesar do diretor. A gente teve a oportunidade de conhecer o diretor, eu, na verdade, né? Mas falando do coordenador, ele tem bastante pulso firme, né? Então, existem bastante regras que precisam ser seguidas dentro da escola, né? Mas, de modo geral, a relação interpessoal deles parece ser bem saudáveis. Os pais, eles parecem ser bastante participativos e interessados, né, no processo de ensino e aprendizagem dos filhos. Eles comparecem nos eventos, feiras de ciência, feira do livro, reunião de pais, o que foi, né, sinalizado pela nossa professora, pela professora que a gente acompanhou, que foi a professora Jacira. No mais, acredito que seja isso. A relação entre os professores e a coordenação, ela parece também ser muito saudável, muito democrática, pelo acompanhamento dos ATPCs que a gente teve. Tudo aconteceu de uma forma bem tranquila, né? A coordenação orientou os professores sobre algumas coisas. Eu acredito que, devido ao retorno presencial agora, que dos professores até a escola, algumas coisas ainda estejam meio confusas. Então, o ATPC que a gente acompanhou, o tempo do ATPC ele foi meio, né, destinado a outras coisas, mas, né, quando a gente for falar do ATPC, eu retomo nesse assunto. Os estudantes e os professores, eles se mostraram muito próximos, eles têm uma relação de autoridade concebida, né? Tipo, acho que é através de um processo normal que acontece dentro das escolas. E, por fim, os estudantes, eles têm uma relação muito próxima com a coordenação. Acredito que é mais isso, sobre a caracterização da nossa escola. Agora falando um pouco sobre a caracterização das turmas, a nossa professora, a professora supervisora, ela tinha 3 turmas de biologia, que eram as turmas dos primeiros anos, então do primeiro A, o primeiro B e o primeiro C. E existem algumas coisas interessantes para a gente ressaltar em relação a isso. Primeiro, a nossa professora, ela não tem uma formação propriamente dita em biologia. A formação delas é em ciências. Ela é professora de ciências e matemática, não ciências e biologia. E a gente pode perceber que muitas vezes durante a aplicação das aulas isso se mostrou nítido, assim, né, de que ela não possuía uma formação propriamente dita em biologia. Mas em relação às caracterização das turmas, as turmas que nós demos as sequências didáticas foram o primeiro A e o primeiro B, mas nós também acompanhamos aulas no primeiro C. Então, apesar de não ter dado aulas no primeiro C, a gente pôde conhecer um pouco da realidade dessa turma. Indo em ordem alfabética, então, a turma do primeiro A, ela possuía 35 alunos, a do primeiro B possuía 40 alunos e a do primeiro C tinham 43 alunos. A turma do primeiro A, em minha opinião, que foi a turma que eu acompanhei, do que eu pude observar, foi a turma mais engajada. Eles respeitavam mais a professora e nos respeitavam mais também. Então, o direcionamento da sequência, o desenvolvimento da sequência, ele foi relativamente tranquilo. Em algumas aulas pontuais, a gente pode perceber que os alunos eles não estavam assim muito motivados. Mas isso também a gente vai voltar quando a gente for falar sobre as regências. A turma do primeiro B, ela também era engajada, não tão engajada quanto o primeiro A, mas eles também respeitavam a professora e o desenvolvimento da sequência foi possível. Agora, a turma do primeiro C, na minha opinião, foi a turma mais complicada, assim. Era uma turma extremamente caótica. A professora gastava muito tempo para conseguir para conseguir. Desculpa, só um minuto. Eu vou continuar falando, então, da TPC. Quer voltar, amigo? Eu volto. Então, pronto. Voltando então sobre o primeiro C ele era a turma mais caótica e em muitos momentos existiam não brigas entre os alunos, não existiam muitas brigas, mas era muito difícil da professora conseguir dar o direcionamento para a aula. Então, em uma aula de 45 minutos, a professora gastava em média de 15 a 20 minutos para conseguir organizar a sala. Além disso, a gente pode perceber que em nenhuma das turmas existiam alunos repetentes e de que muitos desses alunos, eles demonstravam interesse, e de que as questões comportamentais e questões de disciplina, em vários momentos, elas se sobressaíam da aula, assim. E também que a professora, ela não tem, como eu posso dizer, muito pulso firme, ela não conseguia demonstrar tanta autoridade assim na sala. E muitas vezes ela pedia silêncio, pedia colaboração, mas os alunos não a respeitavam, o que foi bem difícil para a gente. Existiram vários momentos extremamente desconfortáveis assim,
da professora mesmo ficar desconfortável com o comportamento dos alunos em relação à nossa presença, porque ela nitidamente não conseguia controlar o primeiro C. Bom, então agora falando um pouquinho da análise, né, do TPC que a gente acompanhou, a gente teve a sorte de participar de um TPC que ele era muito longo, então a gente conseguiu analisar as 4 horas de TPC seguidas, né? Porque a gente foi para lá no dia 9/2, e se eu não me engano foi um ATPC junto, né? Que foi de acho que duas frentes, não sei. Foi um ATPC que ele foi muito longo. E aí a minha questão com a TPC foi que a escola em si, né, a coordenadora em si, eu não sei se referente à volta, né, presencial, ou começo do ano letivo, ela estava muito perdida, ela não sabia como orientar os professores. Porque a partir daquele momento da TPC, eles pareciam que eles seriam de forma separada, então o professor ele teria que entrar na sede para assistir um vídeo, para fazer o preparo do seu ATPC, tipo, era uma coisa muito confusa, e a coordenadora mesmo, ela não sabia como explicar. Então, a gente passou a primeira 1 hora, assim, do ATPC que a gente estava observando com eles, decidindo o que eles iam fazer, se encaixando na sala onde eles iam usar, se eles iam projetar as coisas, se eles não iam projetar, e por fim acabou que foi decidido que eles não iam assistir aquele vídeo naquele momento. Depois de 1 hora, né, tentando se organizar, eles decidiram que eles não iam assistir aquele vídeo naquele momento, cada professor ia assistir e fazer o ATPC na sua casa sozinho, o que para mim não faz sentido nenhum. E aí o horário da TPC, então, ele foi usado para que os professores passassem notas de uma determinada prova para a sede. Então, a gente... Na verdade, essa é a avaliação diagnóstica feita na Isso. escola. Então, na primeira semana de aula é feita a avaliação diagnóstica para que eles consigam direcionar os conteúdos ao longo do ano, né? E eles precisam publicar isso para a sede. Então, durante esse tempo de ATPC, os professores eles foram para a sala de informática, inclusive nós, estagiários, e a gente ajudou os professores a conseguirem colocar todas as notas das provas realizadas nos sistemas. E uma coisa importante de observar também, de que o que a gente observou das avaliações diagnósticas foi uma defasagem gigantesca. Assim, era uma prova relativamente, não era uma prova extremamente densa, eram 30 questões, se eu não me engano, e a média de acertos não chegou a 10. Então, assim, os alunos eles não conseguiam acertar nem metade da prova. Eu lembro que, assim, de fazendo brincadeira mesmo ao longo do TPC, quando um aluno conseguia acertar 15, 17 questões, assim, a gente até comemorava, porque eram pouquíssimos alunos que conseguiam acertar no mínimo metade da prova. Sim, e então a gente acabou passando as outras 3 horas do que tinham da TPC, incluindo nota nesse sistema, e não houve uma discussão, não houve um momento para parar e discutir alguma coisa relacionada à escola, relacionada aos alunos, ou relacionada a cada disciplina. Então, a gente percebe que, apesar do Américo ser uma escola muito boa, ainda existe grande defasagem na forma como ele se organiza. Dito isso, agora a gente passa para as observações das aulas. A gente já comentou um pouco, né, falando sobre no momento da caracterização das turmas, mas então cada um de nós observou 4 aulas, e como eu comentei também, a gente observou as 4 aulas nas 3 turmas. A ideia a princípio era que a gente conseguisse observar essas 4 aulas em apenas uma turma, mas devido ao tempo hábil, a professora sugeriu que a gente fizesse esse acompanhamento com as 3 turmas. O que eu posso dizer, eu vou dar um panorama geral das 4 observações, porque a gente assistia dobradinhas, né? Então, a gente fez isso durante 2 semanas, assim, foi rápido. E o que a gente pode perceber é que a professora, né, enquanto ela ministrava essas aulas, foi de que ela tem uma estreita relação com a apostila. E a apostila que ela usa é a apostila do Estado. Então, em muitos momentos, ela recorria à apostila para conseguir ver aquele conteúdo para passar para os alunos. Só queria ressaltar uma coisa, que a apostila era do ano passado ainda, que ela estava usando, não era uma apostila atualizada. Sim, e essa apostila, os conteúdos que a gente observou que ela deu antes da gente iniciar as nossas sequências, foi a leitura, interpretação e análise de gráficos. Então, as 4 aulas elas foram sobre isso, sobre leitura, interpretação e análise de gráficos. O que diferenciava eram os gráficos. Então, por exemplo,
Na primeira aula foi a introdução, né, da importância da gente ver isso, como isso é importante para as ciências biológicas, e de fato é muito importante que esses alunos consigam fazer a leitura desses gráficos. E a segunda aula foi a leitura e interpretação de gráficos do crescimento do rabanete. Depois a gente teve a leitura e interpretação de gráficos das leveduras. A gente pôde perceber que os alunos eles demonstraram mais interesse no crescimento das leveduras, que parecia ser um tema mais interessante para eles, e de que no rabanete eles não demonstraram muito interesse. Mas ainda assim, esses conteúdos eles foram mal trabalhados, porque eram gráficos extremamente fáceis de serem lidos, eram gráficos extremamente simples, e de que a técnica, a metodologia que a professora utilizou foi uma metodologia estritamente expositiva. Então, não existia um envolvimento grande dos alunos com aquele conteúdo. Ela mostrava os gráficos para eles, ela xerocava a apostila do ano passado e dava para eles também algumas folhas em algumas aulas, mas ficou nisso, assim, não existiu uma discussão, os alunos não conseguiram desenvolver muito bem a temática. Sim, e então, falando agora das regências, né, o tema que ela deu para a gente trabalhar quando a gente foi, né, até a escola, conversar com ela sobre o estágio, ela falou que a gente poderia trabalhar ecologia com os alunos, né, então a gente montou o nosso plano de aula baseado no... A gente tentou seguir, assim, o que ela deu para a gente, falando assim, eu começaria a partir daqui, né, que era relação de decompositores e interações ecológicas. E aí a gente montou, né, nossos planos de aula e tentou trabalhar as aulas com os alunos, só que era muito nítido perceber, principalmente, né, na turma que eu fiquei, o desinteresse assim, que existia dos alunos, ou então, tipo, a falta de conexão, que acho que como o conteúdo para eles, né, era um pouco de difícil acesso, não era o que eles estavam acostumados, a forma de trabalhar, então houve uma desconexão, assim, com a forma que a gente trabalhou. Mas mesmo assim a gente conseguiu dar todas as aulas e foi bem aproveitado, né? Foi o nosso último estágio, então foi bom que a gente conseguiu dar ele presencialmente, porque até então a gente tinha feito todos os estágios de forma remota. Então, como esse era o parâmetro que eu tinha, comparando assim com o estágio anterior, foi bom, porque, né, não precisei gravar a aula no Meet, pude ter mais contato com os alunos. Mas, em compensação, também foi ruim, porque era muito difícil conseguir controlar os alunos dentro da sala de aula, né? Porque se eles já não ouviam a professora deles, imagina a gente que era estagiário, né? Eles estavam, assim, nem aí pra gente. A gente teve um momento que a gente fez uma dinâmica, né? Que eles precisavam interagir, ficar de pé, participar. E eles até tentam, sabe? Mas não é como se eles realmente estivessem interessados, né? E o que eu percebi também dando aula foi que a interferência dos aparelhos celulares ela é muito grande. Então, a competição que a gente tem com a atenção deles em relação aos celulares, ela é enorme. Então, eles estão o tempo inteiro com o celular na mão, eles estão o tempo inteiro olhando para o celular, eles estão o tempo inteiro com fone de ouvido, né? O que me deixou bastante incomodada, né? Eu pedi para vários alunos tirarem o fone de ouvido, porque, né? E foi uma relação assim foi muito chocante isso, porque acredito que eles deviam estar muito acostumados, né, com o fato do ensino remoto, de estar com o celular o tempo inteiro, né, que, né, era basicamente o que eles usavam. E o diretor, em uma das aulas que a gente estava observando, né, ele apareceu na sala para falar justamente do comportamento da sala, e ele falou disso do celular, né, falou que agora não precisava mais do celular porque eles estavam no ensino presencial. Só que mesmo assim, imagino que deve ser muito difícil essa transição, né, para os alunos. Então, sobre as agências, foi legal, mas foi um tanto desafiador. Em relação ao conteúdo, eu queria que eles tivessem conseguido aproveitar mais, mas acho que esse foi o máximo que a gente conseguiu. Diferente da Isabela, da turma que eu acompanhei, assim, eu pude perceber até um interesse por parte dos alunos. Eles faziam várias perguntas, eles estavam, assim, minimamente engajados. A grande questão para mim foi que eu pude perceber de que o nosso estágio, ele aconteceu justamente nesse momento de transição entre o período do ensino remoto emergencial com o ensino presencial. E apesar desses alunos eles já tivessem retomado ano passado com o ensino presencial, como eles estavam no primeiro ano do ensino médio, muitas mudanças estavam acontecendo na escola. E eu pude perceber de que em nenhum momento existiu um acolhimento da escola frente a essas mudanças que eles estavam sofrendo. E de que isso teve um impacto muito grande
nas nossas regências, porque muitas das questões, principalmente das questões de comportamento dos alunos, era muito difícil que a gente pudesse trabalhar, porque a professora não possuía uma autoridade muito grande na sala de aula. Então, nós, como estagiários, tínhamos menos ainda, o que foi muito difícil, assim, no começo. É, ao longo, né, das sequências, a gente percebeu a necessidade de abordar metodologias diferentes, metodologias alternativas. E ainda assim, nas metodologias alternativas, a gente percebeu uma resistência por parte dos alunos, como se eles realmente não quisessem estar ali, o que também dificultou esse processo. O que eu posso dizer em relação às contribuições finais das minhas regências foi de que foi enriquecedor, de fato, foi muito importante estar na escola, para mim, foi muito importante perceber de que a minha formação como professor, ela é muito defasada, porque eu consigo cumprir com o cronograma, eu consigo cumprir com o conteúdo, porque eu tenho esse embasamento teórico, mas eu não consigo cumprir com as relações. Assim, eu tenho muita dificuldade em conseguir me impor na sala de aula. Eu tenho muita dificuldade de conseguir me demonstrar como uma autoridade na sala de aula. E é muito difícil esse processo, porque ao mesmo passo que eu quero atender essas expectativas e ao mesmo passo que eu vejo a importância de que eles me reconheçam como autoridade, eu também vejo de que eles me veem mais ou menos no mesmo patamar que eles, de que por ser uma pessoa mais nova, eu não demando tanto respeito, eu sou mais fácil de contornar, o que me incomoda ainda, e eu percebo essa necessidade. Assim, para mim, a minha formação como um professor, eu pude perceber de que esse estágio ele foi importante, mas de que ele também teve muitas lacunas. Como, por exemplo, a gente realizou isso num período muito curto de tempo. A gente realizou o estágio mais ou menos em 2 meses, um pouco mais de 2 meses, que é um período muito curto de tempo. Então, apesar da gente estar vários dias na escola e ter acompanhado várias aulas com os alunos, por questões de tempo, os estudantes, eles não se apegaram tanto a gente não se conheceu tanto, porque foi muito rápido, foi muito corrido. E eu vejo isso como um ponto principal para o desenvolvimento do nosso estágio. Do mais é isso. Não sei se a Isabela quer acrescentar alguma coisa. Se não, eu termino aqui a nossa apresentação. Muito obrigado e até mais.